mais, família no barco! Sempre dá um estralo no ouvido, né? Cara, eu sempre tomo susto, cara. Não sei vocês, mas o negócio aqui tá... Salve Maria Imaculada! Estamos navegando no barco Tu, no Geração Atômica. Você que acompanha esse canal, você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal, uma conversa edificante pra mim e pra tua vida. Só que nessa semana teve ou está tendo, não sei que hora que você está assistindo aqui, em que ocasião você está assistindo esse podcast, um batidão de episódios. Então, a semana inteira teve, está tendo conversa. Então, procura aí, dá uma vasculhada nos vídeos e vem ver o que aconteceu aqui no Geração Atômica, tá bom? Queria agradecer mais uma vez todos os nossos patrocinadores. Fala aí que eu tô falando o dia todo. Na gravação você não sabe disso, mas eu tô falando desses patrocinadores. Primeiramente, né, vamos falar então aí do Araújo Celular, que é o nosso colaborador, é o que fez o nosso barco dar o pontapé inicial, né? A primeira remada veio junto com o Araújo. Também cita aí o Jacob Solar, que faz instalações, né, de placas fotovoltaicas, É o homem das energia placas. solar. Então tá com a gente também aí firme e forte. Não me deixe esquecer também não, que agora eu vou esquecer. MS acabamentos personalizados também tá com a gente. Nosso espaço, como a gente tá preparando, ele tá ajudando a reformular todo o nosso cenário novo, né? Então, nosso agradecimento também. JJ Doceria, que nos ajuda a agradecer de maneira mais acolhedora os nossos convidados. Queria agradecer até de modo pessoal a Jeane, né? Sempre com muito carinho nos procura, tentando fazer o melhor para acolher bem os nossos convidados. Então, de coração, muito obrigado, Jeane. E use Maria Exato. na pessoa do Rodolfo, que se demonstrou bem disponível a nos uniformizar nesse dia de hoje aqui. Não só nós, mas toda a equipe, né? Todo mundo aí bonitinho. Tá? Quando acabar aqui, você devolve, tá? É brincadeira. Não. É isso aí. Vamos para mais uma conversa aqui então com Fabito. E aí, tudo bem? Salve Maria. Salve Maria. A paz pra você. Salve Maria. Salve Maria, paz pra você. A paz. Fabito, muito bom te receber aqui, porque a gente vai te conhecer, né? E isso é o que está proporcionando essa iniciativa do Igrejeiro. O Mate nos convidou para nos aproximar dos influenciadores católicos, sobretudo jovens hoje da nossa geração. Então é um prazer lhe conhecer. Eu queria que aproveitasse a oportunidade de início para você fazer uma breve apresentação, para a gente saber quem é o Fabito, onde o Fabito habita, o que come, com quem vive, o que faz. Tipo Globo Repórter. Tipo Globo Repórter, entendeu? Vamos lá, Fabito. Bom, o Fabito é um jovem, assim, de paróquia normal. Desde que eu me tornei, assim, influencer, as pessoas ficam perguntando, nossa, como é ser um influencer católico? Como é ter reconhecimento das pessoas? Mas eu nunca mudei, assim, o meu padrão de vida, as minhas coisas, desde que eu me tornei influencer. Eu trabalho atualmente na TV Aparecida. Olha só, estamos na sua casa, hein? Estou daqui mesmo de Aparecida, então estou recebendo aqui vocês em casa. Eu canto, componho também e também faço esse trabalho de evangelização nas redes sociais, desse método que eu utilizo, né, que é o Catequese em 1 Minuto, e também conto também as vidas dos santos também, para o pessoal conhecer mais aí a nossa igreja católica. Que muito demais, bom. Fabito. Catequese em 1 minuto, olha só que interessante. Isso é legal. Né? A gente hoje vê uma geração, como é que é? Micro-ondas, né? Imediatista, né? Imediatista, que é tudo muito rápido. E diante dessa perspectiva, diante dessa realidade, então surge a ideia de catequizar de forma muito rápida e você consegue fazer isso. Dá tempo de entregar uma catequese em 1 minuto, Fabito? Sim, dá tempo de entregar um catequese em 1 minuto. Obviamente, se for uma coisa mais perplexa, a gente faz em partes, por exemplo, explicando a Santa Missa. A gente não consegue explicar a Santa Missa em 1 minuto. Então, a gente tem que fazer por partes da missa para o pessoal entender e ficar em 1 minuto. Essa ideia do Catequese em 1 Minuto foi uma ideia, assim, muito engraçada, assim, de premissa. Porque chegou um amigo meu que tava fazendo Cristo na época, ele falou, putz, eu não aguento mais ficar ouvindo o Catequese de Cristo falar 50 minutos na minha cabeça, 30 minutos na minha cabeça. Eu queria conhecer de uma forma mais didática e de uma maneira, assim, que eu conseguisse compreender melhor. Porque, às vezes, os catequistas de Cristo são pessoas de mais idade, não tem essa linguagem tão dinâmica. E daí eu pensei, putz, por que eu não posso fazer os temas da igreja para as pessoas conhecerem a igreja em 1 minuto? Porque é algo imediato, entendeu? As pessoas têm essa coisa do algo imediato. Então eu peguei e o primeiro que eu lancei foi explicando a Santa Missa parte 1. E esse daí já tá com quase 1 milhão de visualização. Meu Deus, que da hora. Eu vi um padre americano que ele fez o catecismo em 3 minutos, só que ele faz em forma de desenho. Eu acho que parte disso que o Fabito também sentiu, né? No coração de tentar chegar ao jovem de um modo, porque ele se colocar meia hora, ele não vai ver. Sim. Muito difícil que ele se engaje nisso, né? E você tem testemunho de pessoas que já tiveram experiência
positiva com isso, te parabenizam. Com certeza. Aqui mesmo no Geração Atômica, chegou um menino, ele me abraçou e falou assim, cara, os seus vídeos de catequese salvou minha fé. Eu tava extremamente afastado da igreja, eu não sabia nada sobre a igreja, eu fiz crisma, eu fiz catequese mesmo, Uhum. e assim, eu me afastei porque eu achava algo banal. E daí, quando eu vi um vídeo seu no Instagram, eu comecei a me interessar. Daí eu fui te acompanhando, acompanhando, acompanhando. E eu me converti de vez, eu me entreguei de vez Olha pra só, mano. Jesus. E os meus vídeos salvaram a fé dele, basicamente. E Olha ele só. agradeceu demais. Esse é o fruto que a gente espera, né? Quando a gente fala de fruto, é isso. Não é o fruto de ter ficado arrepiado, ter se emocionado, alguma coisa tipo, isso tudo é muito bom, o Espírito Santo usa dessas reações, mas o fruto eficaz é esse. Me converti, mudei de vida, entrei pra igreja, né? Eu acho que Não- até o meio convencional, que às vezes existe na catequese, na Uhum. sala de aula, né? Porque ali dentro daquele ambiente a gente vê muitos jovens vão, porque os pais botam pra ir, né? Eles Uhum. vão, ficam lá, termina que ele conclui ali o período de formação dele e ele não aprendeu o que deveria ter aprendido, Uhum. né? Então eu acho que é importantíssimo ter o feedback dessa galera nova, que de Uhum. certo modo tá tocando no ponto que tá sendo eficaz e que de certo modo o tiozão ainda não percebeu e que ele deve colocar em empregar isso para que você chegue, né, a mensagem que ele quer passar. Sim, não só testemunho de conversão, mas também testemunho de várias outras coisas eu já recebi. Por exemplo, teve uma menina que ela estava tratando de câncer. Uma menina, tipo, Certo. mais nova que a gente, uns 14 anos, 15 anos, uma jovem. E o que acontece? Ela foi tratar de leucemia e ela via os meus vídeos no hospital. Que da hora. E daí os meus vídeos começaram a motivar ela. E daí depois ela me mandou que ela recebeu agora alta, ela tá curada. Uhum. E com os meus vídeos ela conseguiu batalhar, porque ela queria conhecer mais Deus, ela queria conhecer mais a igreja. E isso foi um combustível para ela se entregar mais para Deus e também para ela ter mais esse incentivo no tratamento dela. Que da hora. Muito E bom. qual a sensação que você tem quando você recebe esses feedbacks? Fala, pô, tô fazendo esse trabalho, não sei quem vai alcançar e como vai alcançar, e receber isso. O que acontece dentro do Fabito ao receber esse retorno? Primeiro é uma sensação de gratidão, né? Mas eu acho que não sou eu, é Jesus que tá fazendo tudo isso aí, é Deus que tá fazendo tudo isso aí. Eu só deixo o Espírito Santo trabalhar. Eu sou um mero instrumento do Espírito Santo que Deus falou: olha, eu vou confiar pra você e eu quero que você evangelize esses jovens, quero que você converse com esses jovens, eu quero que você cure o coração desses jovens. E daí eu me entreguei pra Deus, dando esse testemunho de vida. Fabito tem cara de inteligente, né, velho? É um cara que estuda, né? É, Tudo muito. eu confesso que eu não conheço, não conhecia seu perfil, vou conhecer agora, mas eu não sei se estou enganado, se tiver, você me corrija. Mas a linha que você segue, ela é muito mais formativa do que de entretenimento no meio digital, né? Você faz, eu não vejo você fazendo uma dancinha. Nunca fui de fazer dancinha, Não, foi né? mais uma vibe formativa. Obviamente que a gente posta algumas coisas que quebra Sim, também o Instagram. Por exemplo, eu paradigma. postei esses tempos uma montagem do Neymar que ele tava com o celular na Copa virado pra trás. Eu brinquei assim com a galera: olha, eu coloquei o vídeo do Catequese em 1 Minuto e eu falei: olha, o Neymar tá assistindo o Catequese em 1 Minuto lá na Copa e tudo, entendeu? Ele tá abençoando aí a seleção. Que demais, Fabito. Top. E você tá jovem, você tá com 19 anos, não é Tô isso? com 19 anos. E desde quando tem esse trabalho na internet? Olha, a minha conversão, Hum. que eu fui pra igreja e tudo, começou basicamente ali em 2018. Mas o meu trabalho na internet foi no meio da pandemia que começou. Olha só, muita gente, Deu né, muitos velho, frutos, né, começou cara? na pandemia. A gente fazendo a pandemia, não sei o que lá, o tanto de coisa que surgiu por Muita conta da coisa. pandemia. Sabe como que surgiu tudo isso daí? Foi o seguinte, lançou aquele filme lá, Os Dois Papas, Sim, na sim, Netflix. sim. E, assim, por morar aqui em Aparecida, eu tive a graça de ver os dois papas, né? Eu vi o Papa Bento e o Olha Papa só. Francisco. O Papa Bento ele até foi mais simpático, porque ele deu um tchauzinho pra mim, me Olha só. abençoou. Mas, assim, o Papa Francisco, eu lembro que tinha um monte de gente aqui, tava chovendo, então tava mais tenso, assim, pra ver ele. E daí eu fiquei, nossa, eu vi os dois papas aqui em Aparecida, eu assisti o filme, tá no hype isso daí. Eu vou fazer um vídeo contando a minha história de como eu vi os dois papas. E daí eu lembro Você que ainda não tinha um trabalho efetivo. não tinha, Foi. tipo, não postava assim nada Entendi. no Instagram e nada. E, tipo, na época não tinha nem iluminação direito, eu gravei com a lanterna de um celular antigo Sempre começa assim, né? É, que eu tinha. E não tinha nada de microfonagem, nada de, né, ring light, nada disso. E daí o que que acontece? Eu gravei esse vídeo, daí as pessoas começaram a falar: nossa, que legal esse testemunho seu que você partilhou e tudo, né? Mas também muita gente também não isso acreditava já em no mim. Instagram. Já no Instagram. Uhum. Muita gente também não acreditava em mim na época. O pessoal dava risada na minha cara, que eu gravava vídeo, entendeu? Falava que eu não ia chegar em lugar nenhum. E daí, com o Isso é a tempo, galera eu fui. de perto de você ou da internet?
Galera de perto de você, por exemplo, escola, Nossa, velho. cara. entendeu? Legal que ele perseverou, né, cara? Foi. Caramba. Eu fui perseverando. Eu Isso. falei, olha, se é um propósito de Deus, eu tô entregando pra Deus. Então, se essas pessoas estão rindo da minha cara, se essas pessoas estão tentando me desmotivar de alguma forma, Uhum. é coisa do encardido. É coisa que o encardido tá tentando fazer pra não deixar dar frutos no meu trabalho. Então, eu falei, eu vou entregar pra Deus e Deus vai ser meu combustível. E E hoje, a resposta vem nisso aí, né? Das pessoas testemunham que chega por graça de Deus, porque a Uhum. maioria dos frutos não vai chegar a você, né? e sabe o que que é mais interessante? É que eu sempre, nunca tive raiva no coração assim de ninguém. E essas pessoas me pediram desculpa depois e eu perdoei essas pessoas. Que Olha demais. só. Hoje, Legal. hoje você estuda na faculdade, faz faculdade de rádio e TV, Uhum. né? E trabalha já na área aqui na. Eu trabalho aqui, eu estagio na produção da TV Aparecida. Eu cuido da parte musical e religiosa da TV Aparecida. Olha Olha só, que só. legal. Muito bom. Ô, Fabito, deixa eu te perguntar. Diante do cenário do nosso país acerca de evangelização, de igreja e tal, você tem exercido um trabalho que tem tido uma relevância nas mídias digitais. E vendo o que você está fazendo, você consegue prospectar o que você quer lá na frente? Né? Você tem um objetivo, qual a sua expectativa para a evangelização no Brasil? No Brasil, então, ano que vem eu estou com um projeto de abrir a agenda mesmo de evangelização para pregar em grupo de jovens, para tocar em Hum, grupo de jovens também, hoje você não chamar faz, só faz eventos. trabalho virtual. Hoje é só o trabalho virtual e Só entre aspas, né? Uhum. E alguns esporádicos também que às vezes as pessoas me chamam, é mais perto aqui da minha casa, é mais daqui da região, então eu Uhum. consigo conciliar isso daí. Porque você imagina, você trabalha numa TV, então exige muito de você isso, é Uhum. muita correria. Então eu tô pensando em 2023 conseguir conciliar tudo isso daí para começar a evangelizar pelo Brasil daí. Eu queria ver se ele tem uma referência na evangelização, porque ele vai pelo modo mais do ensino ali e tal. Então eu queria saber se você tem alguém que você se inspirou, que te chamou a atenção para esse ponto na evangelização, né? Olha, o primeiro pregador que eu vi, que eu acho assim muito sábio na minha vida, que foi o meu exemplo aí de conversão, foi o Padre Léo. Muito bom. Quando você falou encardido, eu meio que Já sei de onde vem essa palavra. suspeitei desde o princípio. Padre Léo, mas eu tenho também muito carinho pelo Monsenhor Jones. E um santo que eu tenho de devoção é Santo Afonso Maria de Ligório, que Nossa. é doutor da Igreja Católica. Então, tipo, eu acho ele muito inteligente pela história de vida dele também. Eu gosto muito disso daí. E também por conviver aqui com os redentoristas também aqui no Sim. santuário, que é da ordem dele. Então a gente tem Uhum. mais essa afinidade. Muito bom, né? É um, Legal. é um privilégio, né? Você poder trabalhar, estar aqui perto, de alguma forma. E qual a possibilidade desse lugar se tornar nosso aqui? Qual o lugar Aqui, esse que o estúdio Santo Esse maravilhoso Afonso... espaço aqui, ó. aqui, ó. Cara, bem grande. Um cara que tem moral, né? É, Pra que tem falar. moral. Trabalha aqui. Eu imagino um podcast, não falando que não nosso, mais jovem, sendo hoje transmitido numa TV que tem alcance nacional. É, com certeza. A TV Aparecida, né, e também o Santuário Nacional, nesses últimos anos, têm feito alguns projetos de evangelização para os Uhum. jovens, eles têm dado esse olhar para o jovem, Olha só. que é através dos Jovens de Maria. Então, Que é um movimento daqui mesmo, do santuário. é um movimento aqui do santuário mesmo. Então, eu já fiz, por exemplo, Vigília do Jovem de Maria, já teve eventos aqui, teve uma Via Sacra que eu li aqui no santuário, que foi inspirada na Via Sacra da JMJ do Panamá. Olha só. Aí a gente trouxe a cruz da JMJ do Panamá, tá até ali do lado da Capela das Confissões, lá no Certo. santuário. E daí foram escolhidos grupos de jovens do Brasil inteiro. E o grupo de jovens que eu fazia parte foi escolhido para representar aqui a cidade. Uhum. E daí a gente meditou a Via Sacra, baseado nas dores dos jovens e também nas dores de Jesus. Então foi um momento assim muito único também. Nossa, muito, muito bom, né? E esse interesse pela evangelização parte da sua família é católica? A minha família sempre foi muito católica e tudo. Só que da minha parte ainda não era muito católico. Certo. Aí depois veio a minha conversão, que tem extrema importância Nossa Senhora Aparecida também. Porque, assim, a minha mãe brincava comigo, ela achava que eu ia ser cientista, porque eu basicamente brava ali o ateísmo. Toda vez É mesmo, que velho? a minha mãe falava assim, olha, é Deus que tá fazendo isso na sua vida, eu tentava explicar de alguma maneira científica Que Deus pra não. minha mãe que Deus não existia. Aí eu lembro que o que que aconteceu? Eu tive problema nos meus dois pés. Os dois pés. Tive que fazer duas cirurgias, assim, muito delicadas nos meus É dois mesmo? pés. É. Aí eu lembro Mas que ocasionado por quê? por causa que eu tinha um problema de unha encravada, e daí esse problema piorou, começou a infeccionar todo o meu pé. Meu Deus do céu. Então você imagina, o médico também já não dava
certeza se o meu pé voltaria ao normal também. Nossa, cara, que loucura, hein? Com a cirurgia. E eu lembro que no hospital, quando eu fui fazer a cirurgia, assim, eu ainda tava naquela ingratidão com Deus. Eu falava, por que Deus permite acontecer tudo isso aí comigo, né? Se ele Uhum. existisse, ele não iria Isso aí deixar. você tinha quantos anos? Eu tinha ali pra 15 anos, Jovem, jovem, adolescente. adolescente. Aí eu lembro que tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, lá no hospital. No Uhum. quarto onde eu tava, minha mãe falou assim: Nossa, entrega pra Nossa Senhora Aparecida. Eu só lembro que eu falei assim pra Nossa Senhora Aparecida: Se você realmente, quem é, tipo, essa Maria, essa mãe, que as pessoas vêm de tão longe te buscar Uhum. porque realizou um milagre, faz esse milagre na minha vida. E daí eu lembro que eu operei, saí de cadeira de roda do hospital. Passou ali umas 3 semanas ali, 4 semanas, eu comecei a sentir muita dor no meu pé. Minha mãe me levou no hospital e o médico tirou o curativo pra examinar meu pé. Então, pelo que eu tô entendendo, nessa fase da sua vida, você já tinha soltado um pouco essa ideia de ateísmo, já tava no processo ali de. Foi através desse episódio que Ah, eu tá. comecei. Aí o médico tirou as faixas do meu pé e quando ele tirou, veio a surpresa dele que meu pé estava perfeito. Olha E só, pra cara. você também foi uma surpresa? Pra mim foi uma surpresa que também não acreditava. Aí, como promessa, eu levei os moldes, assim, dos meus pés de cera lá na Sala dos Milagres, Já ia né? perguntar se você tinha Pois é. comparecido lá. Compareci lá na Sala dos Milagres, deixei lá. E também eu corri aqui a corrida da padroeira também, que Olha foi Foi só, mesmo? cara. Ah, que eu Demais, fiz pra ela. demais. Aí depois foi o start, assim, né? A minha família começou a frequentar mais, assim, a igreja, começou a ir na missa, assim, todo domingo. E daí surgiu uma missa da Pastoral do Dízimo, né? Que ia ter um sorteio de brinde, né? E a minha mãe até pegou o número 33, a idade de Jesus, assim, ela brincou. Uhum. Sortearam um monte de brinde e tudo. E nada, tipo, da gente. Daí, a gente tava pra ir embora da igreja, porque o padre já tinha dado a bênção já no dia. Falaram, não, pera aí, tem mais um brinde. Aí eles sortearam, deram o número 33 e era uhum. uma Bíblia. Olha só. E essa Bíblia, a minha mãe pegou, levou pra casa, leu de forma silenciosa e fechou. Não tinha nenhum sinal que a Bíblia tinha sido aberta. Aí no outro dia, minha mãe falou assim: Ó, lê um versículo, a Bíblia chegou aqui em casa, deve ter algum propósito. Aí eu peguei a Bíblia, abri, não tinha nenhum sinal que a Bíblia estava aberta. Abri a Bíblia e comecei a ler em voz alta. Ela falou assim: Filho, foi o mesmo versículo que eu tirei. E sabe Olha qual que só. era esse versículo? A história do filho pródigo, Olha só. que ele retornava para Demais. Deus. Então foi ali o boom, o retorno para Deus. Uhum. Depois, na missa seguinte, teve a primeira ideia no coração de um grupo de jovens na paróquia. Aconteceu um acampamento. Desse acampamento surgiu um grupo de jovens que eu comecei a frequentar. E daí foi a partir do grupo de jovens que depois também umas pessoas me incentivaram que começou aí o meu trabalho de evangelização. O pregador faltou no dia. E daí o pessoal falou, pô, você sabe da igreja, a gente sabe que você tá estudando tudo. Me colocaram para pregar e daí foi a ação do Espírito Santo ali. E os caras falaram, olha, você tem que levar isso pra internet. E daí, E aí eu tá levei. aí hoje. Obedeceu. Ô, Fabito, você sempre teve essa aptidão pro estudo? Desde Sempre, sempre? sempre E, foi muito nerd. e talvez por isso você foi beirando o ateísmo aí. Sempre, porque eu sempre estudava, né, muito artigo Eu científico, queria as que coisas. você defendesse pra mim ainda na cabeça de um ateu. O que, que é o embasamento para acreditar que Deus não existe? Pelo menos na sua perspectiva, quando você estava nessa situação, né? O que te fez se aproximar, né, e se afeiçoar mais à ideia de que Deus não existe do que a existência de Deus? Eu pensava muito que Deus era emoção. Hum. Tipo, as pessoas levavam esse negócio de Deus mais na emoção. Porque eu via as pessoas chorando, eu via as pessoas sempre falando de uma certa emoção de Deus. Então eu geralmente pensava, nossa, mas eu acho que tá mais ligado pro lado emocional. E o ser humano sempre é um ser mais racional. Uhum. Então a gente sempre tentava explicar, olha, isso, aquilo. Porque eu lia muito. Então foi Muito. nos livros que você foi começando a criar essa consciência. Sim, foi nos livros. Olha só. Tá, mas aí o que você fala assim, eu defendo, Deus não existe por esse motivo. Sabe por que eu tô te perguntando e insistindo nisso? Porque tem muito jovem que ainda tá nessa situação, Uhum. que ainda não descobriu. Porque, assim, eu achava incongruente a Bíblia. Eu Hum, achava incongruente. Por exemplo, como que vai surgir um Deus do nada, vai criar um mundo do nada, um universo assim do nada, vai criar um ser humano do nada, e assim, a gente tá tudo aqui hoje, entendeu? uhum. Então eu vi incongruência, mas eu não tinha conhecimento da Bíblia em si. Depois, quando eu comecei a estudar a Bíblia, daí eu fui entendendo que Deus, né, criou o mundo pela misericórdia dele e tudo. Então, naquela época ainda não fazia muito sentido na minha cabeça. Hoje já faz. E até a questão do mundo ser criado do nada, sem um Deus. Como é É, que se apresentava pra você? assim, nossa, eu me baseava na teoria do Big Bang. Sim. Uhum. Depois eu assisti vou até mandar um abraço pro Guilherme do Santo Carona.
ele fez um vídeo sobre a criação da teoria do Big Bang. É isso. E foi um padre que Pois criou a é. teoria do Big E aí, Bang. como E você eu não descobriu sabia. isso? Foi através do vídeo dele, cara. Eu já tava até convertido, assim, tipo, um padre criou a teoria do Big Bang, já tava convertido já na época, e depois eu vi isso daí, eu falei, mas ué, um padre criar a teoria do Big Uhum. Bang, assim, eu achei muito estranho. Aí depois que eu fui entendendo a vida do Padre Lemaitre também, né, que foi o criador, e eu fui compreendendo isso daí. Mas que os jovens, né, hoje em dia estão nessa dúvida, assim, nossa, é por causa da questão da racionalidade. Eu acho que no mundo que a gente tem hoje, tanta informação na internet, tem tanta informação em livro, entendeu? Então, eu acho que é um mundo que dá para se debater, entendeu? E daí as pessoas usam o que vê na internet, usam o que vê em livro e tenta jogar essa ideia. Mas a Uhum. gente não pode esquecer que a Igreja Católica, por exemplo, tem mais de 2000 anos aí de tradição. E se não fosse por Deus, ela não estaria nem resistente Não hoje. resistiria, né? Exato. Não existiria. Ô, Fabito, então, qual seria a linha racional para a gente explicar que Deus de fato existe, né? Eu falo até com base nas suas referências, que você leu, né, de bibliografia mesmo, como é que a gente defende racionalmente? Porque assim, o que a gente percebe? O jovem tá no ímpeto de evangelizar, então ele vai para um lugar totalmente mundano e ateu, né, por assim dizer. Uhum. E ele quer convencer as pessoas de que Deus existe, falando assim, ó, Deus te ama, viu, meu amigo? Talvez para alguém que tem tá precisando de um amparo emocional ali, tá sensível a isso, pode ser que funcione. Às vezes a pessoa fala assim, então me prova que ele me ama. É, Eu não preciso provar nada, ele te ama. ele te ama. E para nisso. Não tem, de repente, uma estrutura para explicar a existência de Deus pelas cinco vias de São Tomás de Aquino, alguma coisa desse sentido. O Fabito, como é que você. Que linha você traçaria para mostrar para alguém que, de fato, Deus existe, racionalmente falando? Primeira coisa, eu acho que você tem que traçar é a catequese. Porque o trabalho meu de evangelização é tão importante? Porque muitas das vezes esses jovens que acham a igreja cafona, seguem essa linha ateia, Uhum. vão na missa e acham a missa chata, não entende a questão dos ritos da missa, e daí sai sem entender nada e pensa assim, nossa, a igreja é só isso. Entende? Então eu acho que a gente tem que preparar mais as pessoas, tem que dar mais catequese para as pessoas, tem que fazer as pessoas entenderem para chegar, olha, isso daí é o corpo e o sangue de Jesus. Isso daí é ação divina, isso é a ação de Deus. Porque assim, quando o padre Lemaitre criou a teoria do Big Bang, ele foi muito questionado, principalmente pelo Albert Einstein. O Albert Einstein, com a teoria da relatividade dele, defendia a criação do mundo através dessa teoria. E daí ele pensava, pô, o universo não tá em expansão. Como que vai estar em constante expansão o universo? Não tem como. Uhum. Isso daí. E daí foi um amiguinho que a gente conhece pelo nome do telescópio dele, o James Webb, que ele tava observando e falou, mas ué, o universo está em constante expansão. Então a gente comprova a teoria do Padre Lemaitre. E por que que o Albert Einstein tanto falava pro Padre Lemaitre que ele não concordava e tudo? Porque essa explosão do mundo, que para ele estar sempre em expansão do universo, né? Para ele estar sempre em expansão, só poderia ter sido graça divina. Só poderia ter causado essa explosão um Deus. Porque é uma força tão grande, é uma força tão imensa que nada no mundo seria capaz de explicar. Só Deus. Então, peraí, é comprovado já que o universo está em constante Expansão. expansão. Isso já é provado, Uhum. né? E a teoria do Big Bang, então, ela fundamenta essa realidade? Ela fundamenta a realidade de um Deus criador. Então você defende o Big Bang. Defendo nesse ponto de sentido do Deus criador, no caso, né? Uhum. De ser fundamentado nessa teoria do Deus criador. Porque tem pessoas ainda que defendem o Big Bang sem essa... Porque eu vejo assim, muita gente fala assim, Deus não existe não, foi o Big Bang, a explosão. Mas se as pessoas se Então, aprofundarem mais e Eu mais... também escuto muita pessoa falar assim, o fato de o Big Bang ser real não impede que Deus tenha o criado, né? Uhum. Então, uma coisa não descarta a outra. Uma coisa que eu falo, ciência e religião andam juntos. Andam juntos. Porque se não fosse pela ciência, a gente não teria os milagres comprovados na igreja, a gente não teria santo na igreja, Olha só. a gente não teria nada na igreja comprovado. Exato. Então, a gente tem um controle rigoroso. Por exemplo, o Sudário de Turim. Sim, As pessoas Santo tanto Sudário. falam. Jogar essa bomba assim, o Papa, e aí, Papa, é verdadeiro ou é fake o Sudário? Aí o Papa falou, é a ciência que vai comprovar isso daí. Uhum. Então, é a ciência e a religião que andam sempre juntos. Glória a Deus. Interessantíssimo o Papa colocar pra ciência. Porque isso aí já poderia ser um testemunho pra quem
Pra quem não acredita, né? O Papa deixou venerável o sudário, porque assim, como é um objeto de muito carinho pelas pessoas e Uhum. que é muito preservado, então ele falou, olha, eu vou deixar a veneração para as pessoas podem fazer oração, porque ali representa a figura do Cristo. Uhum. E daí o que que acontece? Mesmo se ele for, né, fake ou se ele for real, a gente vai ter a comprovação pela ciência, mas a gente vai deixar o ato de ser venerado para as pessoas. Olha só. Muito bom. Então não desagrada ninguém, Não né? desagrada ninguém. E cria uma possibilidade aí de aproximação com Deus. Sim. Se não fizer bem, mal também não vai fazer, né? Sem A dúvida. veneração do sudário. Sim. Com certeza, é uma forma de você estar mais ligado ao Cristo, né, no Uhum. caso. Eu vejo que muitas vezes as pessoas vão querer defender a não existência de Deus, eles partem por uns parâmetros que é muito equivocado. Então, por exemplo, assim, ó, se Deus existe, por que tem tanta criança passando fome na rua? Se Deus existe, por que a pessoa fica doente? Se Deus existe, por que aquele rapaz matou o outro? Então, ele parte de uma Eu acho que perspectiva. parte aí também daquilo que foi o seu sentimento na hora que teve a doença ali nos pés. Poxa, mas Deus é tão bom, por que que ele permite? Né? Então, Sim. ou o que equivale à existência. Um parâmetro bem pessoal É também. o que faz ou não. Sim. Então, o que determina a existência de alguém é o que ela faz. Se existe pessoas doentes, pessoas sendo roubadas, pessoas matando, isso não é suficiente para determinar se Deus existe ou não. É determinante para talvez defender que ele não tá nem aí. Sim. Mas não que ele não exista. Mas eu acho que as pessoas falam isso porque tem a falta dele no coração. Essa que é a questão, entendeu? Porque eu acho que tudo na nossa vida é provação. Tudo que a gente passa é provação. Deus já escreveu a nossa história. Tudo que é pra ser nosso é pra ser nosso. Tudo que é pra gente passar, Deus já escreveu. E a gente só tá guiando. A gente só é um instrumento nas mãos deles, no caso. Então, eu acho que, assim, criticar Uhum. isso daí eu acho muito rude da parte das pessoas. Eu acho que as pessoas têm que se aprofundar mais em Deus e saber que tudo tem um propósito e que nenhuma folha de mármore cai se não for por ele. Muito bom. Que demais. Ô, Fabito, só pra gente já ir concluindo esse bate-papo, eu queria saber agora pra você, o que você pensa, o que você deseja pro futuro? Né? Eu digo em tudo, termos profissionais, vocacional, já para alguma coisa na sua cabeça, porque eu espero daqui uns anos a gente ter alguns livros publicados aí com do Fabito, pra gente poder ler, né? Sim. Na parte profissional, eu pretendo ainda continuar lá na TV Aparecida. É um lugar que eu me identifico muito, entendeu? Se É como realiza se lá, fosse uma então. casa pra mim, trabalhar assim, junto com Nossa Senhora é incrível, Muito bom. cara. Tipo, eu sempre passo na frente do santuário, sempre passo na Nossa Senhora que tá ali na frente também da TV e falo assim, mãezinha, foi você que colocou aqui. Ela e o Padre Vitor Coelho, que eu falo que são os meus patrões, né? Padre Demais. Vitor sempre presente. Em termos de vocação, eu penso em levar para o Brasil mesmo a missão, entendeu? Penso no futuro expandir mais isso daí. Eu tô rezando, pedindo muito para Deus providência para conseguir levar tudo isso daí. Também tô com um projeto de começar agora um canal no YouTube também, porque eu Legal, penso hein? assim, se eu evangelizo em 1 minuto, é uma coisa resumida. Agora eu quero pegar mesmo para evangelizar de uma forma bem completa mesmo, para tirar a dúvida do pessoal, fazer live E pro até mesmo pessoal. quem já pega esse seu trabalho, com certeza vai pra lá pra Vai pra migrar. pegar Com agora. certeza. E também em termos de futuro, eu acho que o trabalho, não só meu, mas como todos os influencers católicos, eu acho que é a gente deixar o mundo melhor, deixar o mundo mais santo. Uau. Entendeu? Porque a igreja, ela tá de pé aí há 2000 anos, porque ela foi se adaptando. Os métodos de evangelizar foram se adaptando. E a gente sacou esse método de evangelizar. A gente sacou, nossa, a rede social é onde tem mais jovem. E o jovem é o futuro da igreja. Então a gente vai evangelizar pelas redes sociais. Vai trazer pros jovens. Porque eles são o futuro e eles que vão ter os filhos católicos depois. Uhum. Então o legado nosso é deixar isso daí, um mundo mais santo, um mundo melhor e um mundo mais católico. É muito bom pegar e ver a história do igrejeiro e ver a diversidade de ramificações. Porque você pensa assim, é o Eu tô grupo de olhando- jovens que dançam. Eu tô mas- olhando isso agora, o Fabito, não sei, não combina muito com as dancinhas. Né? Olha, eu tento até E- dançar nos retiros. Entendeu, né? Mas eu falo assim, uma conferência como essa, né? Geração Atômica, faz bastante seu estilo ou você prefere uma outra linha mais tradicional? Como é que é? Faz bastante meu estilo. É mesmo? Eu confesso que faz bastante meu estilo. Não que eu não goste de tradicionalismo, acho que eu acho muita beleza na igreja, né? Aham. Tem muita beleza de liturgia, de rito, que eu, nossa, sou muito apaixonado. Já fui numa missa tridentina, pra você ter uma noção, cara. Eu fiquei apaixonadíssimo. Mas eu gosto do fogo também. Uhum. Gosto dessa linha de a gente rezar em línguas, né? Graças a Deus, Deus me deu também esse dom de orar Batizado em no línguas. fogo, filho, Fabito, vai.
é uma coisa assim que eu amo muito vir aqui no Geração, PHN, enfim, nossa, demais. retiro pra mim. Muito bom, Fábio. E o público que te assiste lá, você conhece ele? É o quê? Mais adolescente? Quem é esse público? E eu queria já aproveitar também e pedir pra você, olhando pra aquela câmera, pedir pra esse público aí entrar no barco, estar conosco e acompanhar Fabito. Então, o meu público é bem diversificado. Uhum. Tem desde a pessoa que é mais criança até a idosa. Tipo, aquela Olha tia só. que fala, olha que lindo o vídeo. Olha, Flor nascendo e flor murchando, É isso. né? Tem umas tiazinhas que ficam falando, olha, eu aprendi com você, coisa que eu não aprendi há anos, Olha entendeu? só. Então é uma coisa muito legal. Tem um pessoal que é jovem, que também encontrou aqui comigo no Geração também. Nossa, você explica muito bem as coisas, né? Teve esse testemunho também. Mas também tem o pessoal também que é mais kids também, que tá aí na catequese também, tá se interessando. Pô, entrei na catequese agora, vou fazer primeiro a Eucaristia. E eu, tipo, tento responder todo mundo que me manda mensagem lá no direct, ou que reage aos meus stories, e pra incentivar mesmo as pessoas a trilhar o caminho. E, gente, não se esquece de entrar no barco, de seguir o barco aqui. Vocês vão gostar muito do conteúdo deles também, é bem explicativo. Glória a Deus. Muito bom. Você já viu alguma coisa do No Barco lá? Não conhecia? Já conhecia, já. Até sigo vocês aí no Que Instagram bom. e tudo. Aí, Legal. glória a Deus. Manda um salve lá também pra gente se conectar, viu, Fabito? Vai ser bem importante pra nós ter essa proximidade com vocês. A gente tá experimentando essa realidade aqui hoje, né? Não conhecia praticamente ninguém do igrejeiro, cara. E hoje Deus nos deu essas possibilidades e a gente quer manter isso. Então, manda uma mensagem lá, depois as meninas pegam aí, a gente vai se falando e vamos tentar fazer mais coisas juntos aí. Tá bom. Viu? Maravilha, cara. Maravilha. Pega aí a lembrança, né? Uma lembrancinha para Fabito. Então, Fabito, eu não sei se você gosta de doce, mas tá aqui o melhor doce do Brasil. Se você não gostar, você vai começar a gostar agora. Eu gosto muito de doce, gente. Ó, a gente tem que ser doce como Deus também, né? Que É, Deus é. é muito doce É isso aí. pra gente, porque é ele que faz tudo pra gente e a gente tem que ter a doçura, né? Santa Teresinha já mostrou muito com o exemplo dela a Uhum. doçura de Deus, então a gente tem que ser doce. Maravilha. Pois é, isso aqui foi Fabito e no Barco Podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa um comentário, manda um salve aí pro Fabito. Aí, Fabito, Deus existe, Fabito. Manda alguma coisa. Comenta aí, porque Você tem dúvida? Manda também. tem dúvida, fala, Fabito, isso aqui ainda não me convenceu, não. Manda pro Fabito, Fabito vai nos ajudar a responder você, tá bom? Mas não deixe de comentar alguma coisa, porque o Instagram, não, mas o YouTube também vai identificando que o conteúdo é relevante, que tá agradando o pessoal. Isso é uma forma de você contribuir para que o apostolado católico no meio digital, né, permaneça, ganhe cada vez mais vida e não seja boicotado, tá bom? Fabito, diante disso, eu só posso te dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. Não é salvação. glória a Deus. Já sabe.